Olá, doutores! Muito boa noite, muito bem-vindos a essa noite de segunda-feira. A gente está começando a semana e hoje a nossa pauta, a gente vai receber o Dr. Pablo Reis. Nós vamos conversar um pouco sobre consultoria jurídica, como minimizar os riscos, reduzir custos na micro e pequena empresa. Estamos aguardando o nosso convidado aqui chegar. Por enquanto ele está chegando, eu gostaria de saber quem está aqui com a gente, conosco na live de hoje. Por favor, dá um oi pra gente. Gostaria muito que, se possível, vocês compartilhassem essa live com os colegas, trouxesse mais gente para aqui, porque eu acho que o assunto, primeiro, é de interesse da maioria dos advogados, tendo em vista, principalmente, tudo bom, doutor Vitor? Tendo em vista, principalmente, que a gente precisa entender o seguinte: existe como é que se diz? Existe uma vulnerabilidade por parte, principalmente, da micro e pequena empresa, porque a gente sabe que a grande empresa, ela já tem, normalmente ela conta com serviço jurídico interno. O grande problema é a micro e pequena empresa que não consta, não tem esse serviço, não dispõe desse serviço e acaba não tem acesso, não conhece os seus direitos como deveria ter acesso. Então a gente vai bater um papo hoje, principalmente com relação à micro e pequena empresa, e a gente vai descobrir um pouco do impacto. Tudo bom, doutor Igor? Ou doutor Igor não, doutor Pablo, para mim. Tá me ouvindo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Bom, antes eu estava conversando aqui, dando introduzida sobre o assunto da consultoria jurídica. Muito se fala em consultoria jurídica, mas de fato eu vejo cada vez menos advogados, entre aspas, conseguindo vender esse serviço jurídico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E deixa eu apresentar o nosso convidado aqui hoje. Dr. Pablo é um advogado do Maranhão, é advogado, é administrador de empresas, é pós-graduado em Direito Empresarial pela UGV, é vice-presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Maranhão, especialista em Direito Bancário e Processo Civil, e eu sei disso que ele é entusiasta do empreendedorismo, da inovação e da tecnologia. Ele manja tudo de tecnologia. Então, Vou pedir para o doutor Pablo eles conversar um pouco mais com a gente, falar um pouco mais sobre as expertises dele, antes da gente seguir no assunto da consultoria jurídica. Com você, doutor. Daniela, boa noite a todo mundo aí. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra participar de uma live aí com vocês, tentar passar algum conhecimento aí a respeito do tema. E como você falou aí, nós advogados, na verdade, a gente é treinado o tempo todo para trabalhar com contencioso, né? Então, a nossa escola tradicional de direito buscava sempre isso, trabalhar com contencioso. E o direito não é só contencioso, né? A gente atuar no preventivo com empresas, principalmente pequenas e microempresas, que é um nicho bastante também desprovido de profissionais nessa área, até porque assim, as grandes empresas, como você falou, elas contratam as melhores bancas, né? E as pequenas empresas, na verdade, acabam ficando desguarnecidas. Então é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Não, eu digo mais, as grandes empresas, ela não só tem departamento jurídico, como o departamento jurídico não dá vazão e acabam tendo que uma parte desse serviço é terceirizada, a gente sabe disso. O problema talvez seja a conscientização, não sei, você vai me dizer sobre isso, da pequena e média empresa, mas da pequena empresa que não tem a real, digamos assim, dimensão dos prejuízos de não contar com esse serviço. Essa é a grande parte. Então, vamos começar do início. Qual o impacto para uma pequena empresa que está começando de não ter, não é advogado na casa, de não contar com o serviço jurídico? Vamos começar a desenhar esse quadro, esse cenário. Perfeito, vamos lá então.
As pequenas empresas, né, a gente percebe isso, empreender no Brasil já é difícil. A gente tem uma série de regulamentações, a gente tem uma série de obstáculos. E assim, o empreendedor, quando ele busca empreender no mercado, ele tem outras preocupações, mas acaba deixando de lado a parte jurídica da empresa, né? E a parte jurídica está presente na empresa desde o nascimento, que afinal de contas, quem joga a empresa no mundo, quem cria uma empresa é um contrato social, quando a gente está falando aqui de sociedades limitadas, né, que é a grande maioria do perfil que é utilizado hoje são as sociedades limitadas, né? Então, a empresa nasce com esse contrato social. E desde aí, ela já acaba sendo negligenciada. Por quê? Porque não se procura um profissional habilitado com conhecimentos em direito societário para poder fazer esse estatuto, esse contrato social dessa empresa. Então, geralmente, o que acontece? Esse contrato social é elaborado por um contador, né? Ou então é um contrato social que é padrão das juntas comerciais, já tem lá, não tem nenhuma especificidade, nenhuma particularidade daquela empresa que está sendo criada, né? Então, o problema já começa aí, desde o nascimento. O empreendedor geralmente não procura um profissional habilitado para auxiliar ele na criação da empresa, né? Um profissional jurídico, né? É lógico que um contador é importante para a criação da empresa, sim, claro, mas dentro da área de atuação dele. Elaborar contrato social de uma empresa não é função de contador, é uma função mais do advogado, porque ele que conhece a legislação e ele que vai saber orientar o empreendedor as cláusulas que o contrato social deve ter. Então, começa o problema, no meu modo de ver, começa daí, desde o nascimento dela. Como, agora eu vou ser advogada do diabo, né? Como, digamos assim, conscientizar a ponta com relação à existência desse serviço? Porque eu acho que já é um hábito brasileiro, vamos dizer assim, né? A gente vai abrir uma empresa, qual é o primeiro profissional que a gente contrata? Um contador, né? Isso. E na verdade, Daniela, desculpa. É porque, assim, o contrato social, na verdade, ele só é feito porque é uma exigência, né? Ele tem que ser registrado na junta comercial, porque senão nem isso seria feito, né? Então, eu posso citar como exemplo uma cláusula bem simples, né? Por exemplo, quando as pessoas têm sociedade de duas pessoas, elas tendem a fazer uma cláusula lá no contrato social em que a divisão das cotas é igual, 50% para cada um. Por quê? Porque elas estão vislumbrando, eu vou ter os mesmos direitos que você, com meu sócio, eu vou ter a mesma distribuição dos lucros se eu tiver esse percentual. Mas, na verdade, basta uma simples atenção nesse aspecto que a gente pode ver o tanto de problema que essa paridade aí, no caso de empresa com dois sócios, pode causar. Imagina eu e você sendo sócio de uma sociedade e lá no futuro a gente tem, num futuro não muito distante, a gente tem uma questão para resolver e você tem uma opinião e eu tenho outra totalmente diferente. Como é que a gente vai sair desse mato sem coelho, né? Eu tenho Como é que a gente vai resolver práticos, isso? Cada um, né? Eu tenho exemplos práticos em relação a isso. Por exemplo, a decisão de trazer parentes ou não para dentro do negócio. Os outros parentes. Esses são exemplos clássicos. Formato de contratação de pessoas à medida em que a empresa vai ter uma operação mais complexa. Quem cuida do quê? Perfeito, perfeito. E são preocupações que você tem que ter no início, né? Você tem que ter no início, desde a elaboração do contrato social. Quando você pega um modelo padrão, um modelo adaptado por um profissional que não é da área, né? E aqui a gente pode citar advogados também, porque hoje em dia, em cada família brasileira, a gente tem pelo menos um advogado. Mas é um advogado, muitas vezes, que não é especialista no assunto. Então chega aquele tio lá e diz, quero abrir uma empresa, me dá um auxílio aí. Né? E aí, às vezes, não funciona. Porque precisa realmente estar atualizado com essas questões, saber o que a legislação permite se fazer, o que não permite. Né? Então, voltando para essa questão do contrato social, se a preocupação for divisão igualitária dos lucros, você pode fazer isso sem ter o percentual de 50% para cada um. Né? Você pode fazer um acordo de sócios, né? Registrar fora do contrato um acordo de sócios. Você pode prever que a proibição da entrada de parentes, como você
bem mencionou aí, é um problema, né? Vai que, assim, quando se está criando uma empresa, tudo é lindo, maravilhoso, primeiro momento, mas os problemas vão surgir. E eles vão surgir e a gente tem que estar preparado para enfrentá-los, né? Então, um bom contrato social nesse aspecto já vai ajudar muito. Você faz um acordo de sócio, né, onde ficam definidas as atribuições, você prevê uma possível entrada e saída de novos sócios. Então, isso tudo vai facilitar muito quando esses problemas surgirem efetivamente. Perfeito. Esse problema também é refletido em outras áreas, né? Porque você falou de contrato padrão e eu já vi casos, eu nem conhecia, mas eu vi casos, eu achava, né, que a empresa contratou no CLT, ela tá segura, pagou tudo. Mas assim, os contratos, eu já vi, gente, contrato elaborado por contador que são tão abertos, que é muito complicado, inclusive, você delimitar tarefas, porque acho que vão pelo código, né? Isso você registra o profissional através de um código. Explica melhor isso pra gente. Eu acho que aí você está tocando mais na questão trabalhista, né? Quando você faz um contrato com um empregado, né? Isso é muito comum também. As pequenas e as médias e as microempresas, quando muito, fazem um contrato padrão desse que você disse. Mas muitas vezes nem isso tem. Basta a assinatura da carteira de trabalho, né? Uma contratação verbal. Você não estipula em um contrato as funções, as atribuições, né? Você não tem um regulamento de empresa para dizer o que é permitido, o que é proibido. Você não tem um código de ética. Então, hoje está muito em voga esse tema também, que é o compliance trabalhista, né? E isso busca você minimizar os riscos da empresa, né? Às vezes, basta um único processo trabalhista para levar a empresa à falência. Se ela não estiver preparada lá, você tocou no aspecto aí de um contrato padrão lá, né? Esse contrato padrão, muitas vezes, vem funções que o empregado nem desenvolve. Mas quando ele tiver em litígio com a empresa, a primeira coisa que ele vai questionar, não, mas está lá no meu contrato. Eu fazia isso, mas na verdade o meu contrato previa outra coisa. Então, isso você mesmo está produzindo uma prova. Você está produzindo uma prova, né? É desvio de função, né? Então, realmente esse problema fica muito evidente com as pequenas empresas, né? Você não tem essa preocupação no começo, você fica muito no critério da confiança, né? E você vai pagar mais cedo ou mais tarde caro por essa atitude, né? Qual o processo, não jurídico, mas qual o processo, como é que se diz, que o advogado precisa estar atento para minimizar esses riscos uma vez que ele for contratado? Existe um método, um passo a passo? Como é que isso é feito? Ele vai rever todas as áreas, ele vai analisar com cuidado, porque a gente precisa, assim, estou falando como empreendedora. Nós brasileiros, vou generalizar aqui, tá, gente? A gente tem uma seguinte postura, a gente só aprende depois que leva a primeira porrada. Levou a primeira porrada. E aí, como é que faz para correr atrás e consertar as coisas? A gente tem dois momentos, né? Se for no início, a empresa está sendo criada, no momento do planejamento ainda, é o melhor momento, porque você ainda não pegou essa primeira porrada. Então, o correto seria você já começar preparado, começar bem estruturado, começar com esses aspectos bem preenchidos, né? O ideal seria isso, mas como na prática é muito difícil, né? Esse trabalho pode ser feito também já durante o curso de vida da empresa. E aí, para isso, você precisa de uma consultoria. Essa consultoria ela vai dentro da empresa, vai checar os contratos de trabalho, vai conversar com os funcionários, vai conversar com os departamentos, verificar onde é que estão essas vulnerabilidades, né, e vai sugerir as medidas que devem ser tomadas para poder você evitar esses riscos, né? Então, como eu falei, às vezes basta um único processo do trabalho, um único processo trabalhista, ou uma fiscalização, pode ser uma fiscalização tributária, uma fiscalização do Ministério do Trabalho também, e a empresa, se ela não estiver preparada, não tiver com essas questões bem solucionadas, pode sofrer multas elevadíssimas, né? A gente sabe que essas multas não são baixas, são pesadas,
E é uma dificuldade que o empreendedor só se atém a ela quando já está o caldo derramado, né? Arruína completamente o negócio, né? Sim, sim. Porque é um custo que acaba não sendo previsto, né? Não tem nenhum planejamento numa empresa, olha, para esse tipo de Doutor, situação. Sim, pois não. não, só queria te fazer uma pergunta. Doutor Pablo, por que tão difícil? Pelo menos eu vejo. O advogado chegar na minha pequena empresa. Qual o gap que está acontecendo? Eu digo chegar de vir com a consultoria pronta. Porque eu vou observar aqui no geral, até vamos falar sobre tributário, tributos, que eu acho que a micro e pequena empresa é quem mais sofre. Né? Mesmo sendo adotante do Simples, eu acho que é o setor que mais sofre, até por falta de conhecimento mesmo. E tributos impacta direto na lucratividade e tem um impacto grande com relação à sobrevivência do próprio negócio, porque a gente tem um sócio, né? O sócio que não está no contrato social, mas todos nós temos um sócio. Pois é, que é o Estado. Mas por que é tão difícil, digamos assim, diante de tantas perdas, chegar na pequena empresa? O que está faltando para o advogado chegar? E principalmente, o que está faltando a pequena empresa entender para que, digamos assim, esses serviços preventivos ocorram com mais naturalidade? Porque, assim, vamos ser sinceros, não é questão cultural. No brasileiro, alguém vai dizer assim, brasileiro não contrata consultoria. Eu discordo. Porque a gente contrata plano de saúde, a gente investe em educação. Se não fosse para ser preventivo, a gente não investiria nesses outros setores. Então, por favor, se coloque. Estou colocando ele na berlinda, viu, gente? Sim, com certeza. Eu acho que vem daquilo que eu falei no início, né? O próprio advogado, a nossa formação, ela não é voltada para o consultivo. A gente não aprende isso na faculdade, a gente é sempre direcionado para o caminho do contencioso, né? Então, as empresas, para o advogado chegar nas empresas, ele precisa saber que o grande trabalho dele é no consultivo. O contencioso vai até surgir, né? Mas vai surgir para aquele advogado que já está lá dentro da empresa trabalhando com o consultivo. E os problemas contenciosos tendem a diminuir. Então, se você já está dentro de uma empresa, prestando uma consultoria, no dia que aparecer algum problema, quem é o profissional mais habilitado para socorrer aquela empresa? Quem é que conhece os regulamentos da empresa? Quem é que sabe as fragilidades da empresa? Aquele profissional que já está dentro da empresa. Então, assim, falta ainda, eu acho que é mais um trabalho do advogado do que dos empreendedores. Porque, como você falou, eles contratam um contador, por exemplo. O contador é um serviço contínuo, ele está lá recebendo mensalmente, todo mês, aquele valor. Por quê? Porque eles sabem que um serviço é essencial, eles precisam disso. Então, o advogado precisa fazer o público dele entender também que esse serviço advocatício é essencial. Né? E que os benefícios são muito maiores do que o custo, né? Porque, na verdade, você está fazendo aí um investimento. Né? Você investir em uma consultoria jurídica, ou uma assessoria mesmo, dependendo do caso, né? Isso vai, com certeza, reduzir muito o prejuízo que a empresa poderia vir a ter no futuro, maximizando os lucros. Como você falou, a questão tributária aí, tributo é dinheiro na veia, como se diz, né? Ele sai direto lá do balanço do lucro para um custo, né? Então, se você tem um planejamento tributário bem feito e consegue reduzir isso, né, o que a gente mais vê é isso aí. A empresa pagando mais tributo do que deve. Né? Então, às vezes, a empresa está sufocada lá, mas a carga tributária é muito elevada. Mas, se você for a fundo, talvez ali tenha uma falha nessa avaliação, nesse planejamento tributário. Então, é por aí. Doutora Jane coloca aqui, é que muitos começam como MEI, criou a mentalidade de que não precisa de um profissional e não querem pagar o advogado. Relutam só quando pagam, só pagam quando dão problema. Mas peraí, MEI também não precisa de contador.
E para fazer a transição, aí sim vai precisar de um contador, para fazer a transição de MEI para pequena empresa. Mas MEI, no geral, não precisa de um contador. Você vai entrar num site e vira empreendedor, já tem seu CNPJ. Eu acho que não é essa a questão, até porque, enquanto, digamos assim, enquanto o compliance não pega para a questão do governo, eu falo como empresa licitante. Tem muito MEI já licitando para a prefeitura, para governo do estado, para bancos. Você sabe disso. Você também trabalha com o estado e sabe. Tem muito MEI já licitando, e se já tem a consciência de licitar, de ler um edital, por que não tem a consciência de até procurar um advogado nessa área para licitar melhor, para concorrer melhor? Eu estou devolvendo a pergunta aqui para vocês, para doutor Pablo, porque é muita, tipo assim, tem muita seara nessa questão. E assim, eu estava conversando com ele antes da live e agora tem a questão da LGPD. Tem mais um agravante, que é a questão da LGPD, que impacta todo mundo, inclusive quem é MEI, inclusive pessoa física. Isso, né? E como se proteger dessas questões agora? Como se proteger mais ainda? Qual o papel, na sua opinião, qual o papel do advogado na liderança dessa conscientização? Ou principalmente, qual o papel do advogado nessa questão da liderança e nessa autoconscientização ou na tomada de conscientização das PMEs? Sim. Vamos lá. A MEI também ela não está fora disso que a gente está falando, não. Uma MEI hoje pode contratar um funcionário, ela precisa de uma assessoria jurídica também. Embora você tenha algumas facilidades, mas tem algumas pegadinhas ali que você tem que estar atento. Né? Então, mesmo o MEI, ele precisa estar atento com essas questões, precisa de uma orientação mínima, pelo menos, para evitar esse tipo de problema, né? E, assim, como você falou, o MEI hoje faz licitação, né? O MEI contrata funcionário. Né? Então, é essencial que você tenha essa noção mínima dos riscos jurídicos da sua atividade, né? E além do risco empresarial em si, do negócio, você tem esses riscos jurídicos que muitas vezes são maiores do que o próprio risco do negócio, né? Então, a gente sabe que as empresas, as pequenas e microempresas, têm uma rotatividade assim, muito grande. Né? Muitas morrem no primeiro ano ainda, né? Outras dentro de 5 anos, mas assim, o mercado de pequenas e microempresas hoje no Brasil é gigantesco. Só para você ter uma ideia, aí, o Sebrae lançou agora no começo do ano as estatísticas. Em 2019, a gente tem mais de 6 milhões e 400 mil empresas no Brasil. Desse total, 99% são de micro e pequenas empresas, incluindo aí nesse número também os MEIs. Né? Então, assim, é um número muito grande. E hoje é responsável por mais de 57%, salvo engano, da força de trabalho do país, né? Das contratações. Com carteira assinada ainda, né? Com carteira assinada, né? A gente não está falando de informalidade, não. A gente está falando de carteira assinada. Então, você vê que é um mercado gigantesco, né? Um mercado que responde por mais da metade das contratações de funcionários no país, envolve muito, muito dinheiro e é um mercado ainda negligenciado nesse aspecto. Negligenciado, inclusive, por bancos, porque a falta de acesso a crédito é terrível. Porque assim, a diferença do MEI para pequena empresa ou para média empresa é questão de faturamento e gestão. Tá? Até porque a grande empresa pode ter problemas de gestão também. Mas quando é eu presa, vamos dizer assim, eu presa, a tendência é que a pessoa fique ali, digamos assim, na beira da sobrevivência. Mas porque, por exemplo, para participar de uma licitação, mesmo o MEI, ele já precisa ter uma tomada de consciência melhor. Gente, eu tô falando sério, porque eu participava de licitação e quando se abria licitações, tinha vários MEIs. Vários, participando de pregão, de uma série de questões. Então, assim, acredito que a gente já está digamos assim, o próprio MEI já está se qualificando de uma maneira que se tiver um advogado disposto a pegar volume, né? Vamos conscientizar isso.
volume, para fazer um trabalho de consultoria legal, eu acho que pode ser um mercado interessante. Mas, claro, é um mercado que precisa ser educado. Né? Claro, precisa ser educado. Como a grande maioria dos mercados jurídicos, precisam de educação. Agora, me fala um pouco disso, doutor. Porque, assim, eu sei que a micro e pequena empresa é o maior, digamos assim, é o setor que mais emprega no país, que mais movimenta a economia, se você juntar o mercado todo. A gente está falando de economia formal. E o que falta para a gente fortalecer ainda mais esse setor digamos assim, e trazer no arcabouço do advogado, trazer no arcabouço do advogado prioritariamente lidar com esse público-alvo. A doutora Jane coloca que o Sebrae diz que ele não precisa de um profissional de advogado, né? Eu nunca vi o Sebrae dizendo isso. Inclusive porque eles têm advogados, se eu não me engano, eles prestam serviço de consultoria jurídica também. Eles têm advogado para isso. Prestando serviço dentro do próprio Sebrae, a valor subsidiado, mas sim. Pode falar. Com certeza. O Sebrae presta serviço de consultoria em todas as áreas, gente. Todas as áreas. E não é gratuito. Os empresários pagam. Treinamentos, é só você entrar no site do Sebrae e você vê. O tempo todo tem treinamentos. Alguns poucos gratuitos, mas a grande maioria pagam. Né? São pagos, são subsidiados, mas são pagos e não são tão baratos assim. E mesmo aqueles programas Sebrae Tech e outros programas, alguns que precisam até de assessoria jurídica, eles de consultoria, uma parte é subsidiada, mas outra parte é paga pelos empreendedores. Não, e quando a gente fala de assessoria ou consultoria para um MEI, a gente está falando de questões pontuais também. A gente não está dizendo que é necessário que a empresa, que o MEI ele tenha um advogado lá 24 horas. Não, é para questões pontuais. Por exemplo, a questão da licitação que você falou. Vai participar de uma licitação e precisa de um profissional que saiba ler o edital, entender as cláusulas, saber quais são os critérios que estão lá, né? Como você pode oferecer ali os seus serviços. Então, precisa dessa consultoria. E tem as pegadinhas também, né, doutor? Porque isso também. Como eu falei, o MEI hoje ele pode contratar um funcionário. Né? Assim, a dificuldade da MEI ainda é porque, como você não tem ali uma pessoa jurídica, você não tem uma personalidade jurídica distinta, então o patrimônio daquela pessoa física está todo exposto ali. Então, o risco do negócio para ela é ainda maior, porque ela vai envolver o patrimônio pessoal dela, uma blindagem que ela não, de sociedade limitada, por exemplo, que ela não tem. Então, todos esses aspectos aí, às vezes, assim, esse governo agora, a gente teve algumas medidas, né, que visam facilitar o empreendedor. Né? A gente teve aí a MP né, no começo do ano aí, que diminuiu, desburocratizou muitas coisas, é bastante positiva para isso, né? A gente está saindo de um viés, sem aqui falar que se está certo ou está errado, mas um viés de intervenção menor do Estado nesse tipo de situação, né? Então, o caminho está aberto aí para os empreendedores, mas você precisa estar sabendo onde está pisando, você precisa estar bem assessorado. Né? E o advogado, o profissional que esteja habilitado a trabalhar com esse tipo de situação é imprescindível. Eu vou ser advogada do diabo aqui agora, porque eu digo advogada do diabo porque tendo um perfil com relação, principalmente a marketing jurídico e empreendedorismo jurídico, chegam diversas perguntas. E gente, pasmem, até o advogado, ele tem muita dúvida relacionada ao próprio empreendedorismo. Alguns ainda não têm consciência, alguns acreditam, porque eu já respondi 2 dúvidas nesse sentido essa semana. Alguns ainda acreditam que advogado não pode empreender, que advogado não pode ser empresário, ele tem que optar entre ser advogado ou empresário.
eu vou passar essa resposta para você. Como atuar se a própria classe ainda precisa se entender nessa questão de empreendedorismo? Precisa automaticamente fazer um após de direito empresarial? Como se inteirar dessa questão do empreendedorismo na advocacia? Porque até por uma questão tributária, se você for avaliar bem, é melhor você ter um CNPJ do que você emitir uma nota fiscal pessoa física. Uhum. Hoje em dia a gente está nessa questão. E aí? Qual a melhor opção para o próprio advogado que deseja empreender, que deseja acumular as funções de empresário e advogado? E como ter tudo isso junto? Até porque a gente sabe, né, doutor, que empresa prefere trabalhar com empresa do que com Sim. pessoa física. Mais seguro, inclusive. Com certeza. Mas aí é o seguinte, na verdade, o advogado, ele já é um empreendedor. Ele tem só que se identificar como tal. Está vendendo um serviço jurídico. Você hoje acabou aquela história de você se formar, botar uma placa lá e ficar sentado na sua cadeira do seu escritório esperando o cliente chegar. Ele não vai chegar. Não vai chegar porque o mercado mudou. A gente vive outro tempo. O advogado ele tem que se entender hoje como empreendedor. Ele tem que ir atrás de profissionalizar a atividade dele, não só a questão jurídica, o conhecimento teórico, mas ele tem que estar envolvido com tudo isso, com marketing jurídico, né, com vendas, com redes sociais. Não dá mais para ficar fora desse mercado, senão você não sobrevive mais. Então, antes de se ter uma atividade paralela, dizer o advogado não pode empreender, o advogado tem que se entender já como um empreendedor. A empresa, o escritório dele é uma empresa. Então, ele tem que planejar, ele tem que fazer um bom sistema de recrutamento, de estagiários, de profissionais, ele tem que ter um planejamento tributário do escritório dele. Enfim, é uma empresa. E a gente tem que se identificar hoje como empresa, mesmo atuando como pessoa física, né? Perfeito, perfeito. Gente, alguém mais tem perguntas? Doutor Felipe coloca que advogado e médico são duas profissões que todo mundo precisa. Mais cedo ou mais tarde, né? Oi? E aí, mais cedo ou mais tarde, porque assim, na própria medicina, né? Não, na própria medicina você tem o trabalho preventivo, né? Então, assim, você não vai se consultar só quando está doente, você faz os periódicos, ou pelo menos a grande maioria deveria fazer, aliás, todos devem fazer, né? E o advogado, com a área jurídica da sua empresa, você também não pode negligenciar nesse aspecto. Eu sempre, às vezes, costumo fazer um paralelo quando aquele casal recém-casado e tal, resolve ter um filho. Eles vão planejar, o filho é planejado, né? Eles vão lá, contratam um arquiteto, planejam o quarto, fazem os periódicos, né? As consultas de pré-natal, né? E quando a gente vai criar uma empresa, a gente não atenta para esse aspecto. Muitas vezes a gente faz todo o planejamento da empresa, faz o estudo de mercado, mas a parte jurídica fica negligenciada. É como se você fizesse isso também com seu filho. Eu contratei um melhor arquiteto para projetar o quarto da criança e tal, mas não levei ela para fazer um pré-natal, né? Depois que nasceu, não levei uma consulta do pediatra, né? E assim acontece com as empresas. Você faz todo um planejamento e nunca procurou um profissional habilitado para validar aquele contrato social, né? Para depois ver os contratos trabalhistas, para ver a questão do planejamento tributário da empresa, né? Então, é uma coisa assim que acaba sendo inadmissível quando a gente para pensar. Não, você está colocando questões aqui, me vê aquelas questões jurídicas, setoriais. Por exemplo, o varejo, se ele não tiver cuidado, ele vai ser arruinado pelo Código de Defesa do Consumidor, se ele não tiver muito bem ajustado. Aí me lembrou, empresas que trabalham com, digamos assim, com segurança ambiental. Uhum. Assim, e como isso é transversal? Empresa que trabalha com alimentos, até o trailer de um MEI que trabalha na rua, que trabalha com segurança alimentar.
Eu estou colocando isso porque, digamos assim, são áreas transversais e a depender do setor, além da questão trabalhista, tributária, estrutural com relação ao quadro societário, tem todo um arcabouço que vem por trás que é indissociável da atividade Sim, jurídica. perfeitamente, perfeito. Perfeito. É isso aí mesmo. Doutor Vitor Fernandes está falando que hoje em dia não basta saber só o direito. É isso Não, aí, Vitor. Não brinca, não. Eu, não basta. Não basta. Como é que você tem trabalhado para chegar na micro e pequena empresa? Como é que você tem atuado com consultoria preventiva para micro e pequena empresa? Conta um pouco para a gente. sim, primeiro aquele trabalho de conscientização, né? Aquele trabalho de formiguinha. O empreendedor, ele trabalha com números, ele quer saber quanto isso aí vai impactar no orçamento dele, quanto isso vai render de lucro, né? Então, você tem que pegar nesse aspecto, né? O aspecto onde o empreendedor vai te contratar é exatamente quando você consegue demonstrar para ele que seu serviço, na verdade, está saindo barato pelo valor que você vai agregar para a empresa dele, né? Então, se você oferece um serviço de consultoria e numa primeira análise você já identifica uma vulnerabilidade no contrato social da empresa, né, uma vulnerabilidade na parte tributária da empresa, nos contratos trabalhistas, e você consegue demonstrar que esses riscos são grandes e que isso pode gerar um prejuízo para a empresa, o empreendedor ele vai entender que aquele seu trabalho, na verdade, ele está saindo barato. E ele não só vai te contratar, como ele vai te indicar para os outros conhecidos. Né? Então, é um trabalho que tem que ser feito nesse sentido, de passo a passo, de conscientização e de demonstrar o benefício que esse tipo de serviço vai trazer para ele. Pablo, o que é que você falaria para... Tem vários advogados aqui na live hoje. Falaria para esse advogado que está começando e despertando a ideia de atuar nesse setor da micro e pequena empresa? Qual o conselho que você falaria para isso? Uhum. Pois é, primeira coisa é você se aprofundar na área, né? Você ter o conhecimento técnico. A gente está falando aqui de outras questões, mas você precisa ter o conhecimento técnico, conhecimento teórico para poder começar a oferecer os serviços, né? E depois disso comece a entrar no nicho. Comece oferecendo seu serviço lá para aquele tio que tem uma pequena uma lojinha, né? Comece oferecendo para aquela prima, vai entrando no mercado, vá demonstrando o valor do seu serviço, e isso aí vai crescendo, com certeza as indicações virão e o reconhecimento também. Doutora Ana coloca uma questão aqui. Como dissociar? Ela não pergunta aqui, mas é dessa maneira, mas é como mais ou menos isso. Como dissociar o amigo do advogado, do tipo aquela pessoa que presta consultoria por amizade e de fato um profissional que vai atuar nessa área, né? Porque como você mesmo falou, toda família hoje tem um advogado, um quebra-galho, digamos assim, alguém que digamos assim, é por amizade, mas é quebra-galho. É um quebra-galho que não vai ser o mais eficiente. Tá dando um jeito para aquele determinado problema. Como fazer isso? Como dissociar essa imagem para que a empresa, digamos assim, se desperte e veja que, de fato, precise real de um advogado e não só do amigo que é advogado? Sim, sim. É profissionalizar o serviço. Primeiro de tudo é isso, é você profissionalizar, né? Por exemplo, quando você tem um problema no coração, você não procura um clínico geral, né? Você pode até no primeiro momento ir no clínico geral para ele identificar qual é o problema, mas depois ele vai te passar necessariamente para um especialista, um cardiologista, né? Se você tem um problema de vista, você vai no oftalmologista, né? E assim, isso com o mercado jurídico tem que ser da mesma forma. Se você precisa de uma assessoria para uma empresa, você tem que buscar um advogado empresarial. Você tem que procurar alguém habilitado com aquilo ali. Mesmo que você procure ali no começo no generalista para identificar alguns problemas, mas o ideal é que você procure a especialização. Você tem que se especializar, né? Então,
dentro da própria assessoria e consultoria para pequenas e médias empresas, a gente tem os nichos de atuação. A gente tem lá o especialista em direito tributário, a gente tem o especialista em direito do trabalho, né? A gente tem o especialista em direito societário, em direito empresarial em si. Então, dentro desse próprio nicho aí tem as subcategorias que a gente tem que estar se especializando e tem que estar sempre procurando um profissional mais qualificado para aquela função. Não, e mais, assim, com o número crescente de e-commerces que surgem no país, e outra, e-commerces surgem como MEI, muitas vezes. E-commerces surgem dentro de casa, como MEI. Sim. Cada vez mais essas pessoas vão precisar de segurança jurídica, porque as relações são frágeis. As relações online são mais frágeis ainda. Né? Com relação à segurança, a política de entrega, a logística, estoque, tem tanta coisa para o advogado fazer, né? A questão toda, você acha que um modelo de negócio apropriado resolveria? Modelo de negócio apropriado e não o advogado quebra galho, como já acontece no contencioso de massa, que a gente sabe que acontece, que onde as bancas se profissionalizam para prestar um serviço daquela maneira. Você acha que hoje em dia a gente está vendo também, por exemplo, empresas se profissionalizando e advogados só para prestar serviços de correspondência jurídica? Só a resposta. Você acha que esse tipo, uma modelagem de negócios apropriada para micro e pequena, mesmo no consultivo, resolveria? Estou fazendo você pensar, né? Sim. Aí vão ter os fatores positivos e os negativos, né? Vão ter os prós e os contras, mas, assim, para o que a gente tem hoje, que é nada ou quase nada, isso aí já ajudaria bastante, você ter alguém nichado ali especificamente para aquele tipo de atividade, né? Eu não vejo ainda com os melhores olhos, porque, assim, como eu falei, é um mercado muito amplo, são várias questões. Você, quando começa a se especializar em várias coisas ao mesmo tempo, você volta para a questão da generalidade, né? Então, o ideal é especializar mais mesmo, porque você vai ter aquele profissional bem mais antenado, bem mais atualizado com aquelas demandas, né? Agora, sim, dentro de um próprio escritório, você tem lá do advogado empresarial, você tem o tributarista, você tem o trabalhista, né? Aí sim, você tem uma equipe. E essa equipe, ela supriria as necessidades da empresa, né? Deixa eu fazer uma pergunta, outra pergunta assim, capciosa, né? Tendo o MEI, mesmo o MEI é uma pequena empresa, tem acesso a crédito, não é grande, mas tem acesso. O serviço jurídico também poderia ser utilizado nesse sentido, no sentido de renegociar dívidas com o banco. Eu estou colocando isso porque, assim, ninguém fala, mas a taxa você sabe disso, de inadimplência do brasileiro é altíssima. Né? Oi? O serviço jurídico também pode ser usado nessa intermediação de negociar melhor, de conversar melhor com um ente que tem um poder muito maior do que o pequeno? Claro, sem dúvida. Assim, a gente está tendo uma mudança nesse aspecto também aí com a questão do crédito, né? A gente está com a taxa de juros aí, a taxa Selic, num patamar mínimo aí, historicamente, né? A gente teve a criação do cadastro positivo, né? Porque qual que era a lógica antes? Você tinha só o cadastro negativo. Então, você tinha informação só dos maus pagadores. E aí a taxa de juros ia lá para cima por conta disso, né? Os bancos sempre estavam ali numa situação de comodidade, porque eles justificavam esse spread aí com esse risco. Olha, nós temos um mercado que o risco de crédito é muito grande, por isso a gente tem que cobrar uma taxa de juros bem alta para poder compensar esse risco, né? Hoje, com o cadastro positivo, não. Você tem as informações do bom pagador, né? E para esse bom pagador, os bancos podem te oferecer uma taxa de juros menor, né? Porque eles vão analisar ali o seu histórico, sabe que o risco é menor, então eles podem te oferecer também uma taxa de juros menor, né? Além da concorrência, lógico. Você tem hoje no Brasil ainda 5 grandes bancos, mas você está tendo agora cada vez mais o acesso a fintechs,
né? São as empresas financeiras aí. Hoje a gente tem os bancos digitais, a gente tem a possibilidade de crédito barato aí também via outras formas, né, que foram criadas agora recentemente também. Então, um advogado intermediando essa negociação, com certeza facilita para o empreendedor para estar mostrando para ele que existem outros caminhos. Tem como obter um crédito mais barato. Até mesmo hoje, assim, a questão desses contratos mais antigos, você consegue renegociar, porque o custo está menor, né? Então, você consegue, às vezes, ter um contrato antigo aí com uma taxa de juros lá em cima, você pode chegar na sua instituição financeira e dizer, olha, vamos sentar aqui e renegociar. Porque quando eu firmei esse contrato contigo aí, há 2 anos atrás, a situação era outra, diferente. Agora vamos trazer para cá, né? Se ele não fizer, os outros concorrentes vão estar dispostos a te receber. Então, entendi. Doutor Pablo, quer colocar mais alguma coisa? Vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal? Pode fazer. A gente está aqui aberto para fazer perguntas. Quer colocar mais alguma coisa? Quer falar um pouco mais sobre o direito empresarial aplicado à pequena empresa? A gente falou muito da redução de risco, mas e o custo? Como é que fica para a pequena empresa? Não é contratar uma assessoria jurídica. Como conciliar isso, já que a gente está falando de margem também menor? Sim, sim. Aí vai depender muito de como você vai planejar, como você vai oferecer esse serviço no mercado, né? Você tem aquelas consultorias específicas que tem a data de início e a data de término, né? Você vai ter um valor fechado para aquilo ali. É lógico que uma pequena empresa também ela vai ter uma demanda menor, então por isso o contrato por si só já fica mais barato do que se você fosse fazer o mesmo serviço com uma empresa de grande porte, né? Então vai ser proporcional aí. E você tem a modalidade ali de aquela assessoria mensal, né? Contrato Mais ou menos como, tripartido, né? Tipo um contrato sim, mais ou menos como os contadores fazem, né? E tem muito sucesso nesse tipo de atividade, porque na verdade a atividade jurídica é uma atividade contínua. Você precisa sempre estar reanalisando os processos, você precisa sempre estar cobrindo, verificando esses riscos, né? Então não é uma coisa que a gente faz uma vez e acabou, não. A gente precisa sempre estar revendo, né? Porque às vezes o serviço de consultoria ele resulta lá naquele modelo de contrato bonitinho e tal, aí você chega na empresa daqui a 6 meses não estão se aplicando nada mais daquilo que foi deixado. Então você precisa estar fazendo sempre essa checagem e essa atualização também. A nossa legislação muda muito rápido, né? E o nosso mercado também muda muito rápido. A gente tem que estar sempre adaptando a essas situações. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Agradeço demais você ter vindo, ter nos orientado. Doutores, quero agradecer a presença de todos aqui que estiveram presentes conosco na live. Vou pedir para o doutor Pablo falar suas palavras finais. A gente, tudo está na base da equitonia. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Quero agradecer especialmente a doutor Pablo pela disponibilidade de vir nos explicar um pouco sobre risco, sobre diminuição de custos, enfim, sobre as atividades jurídicas inerentes à micro e pequena empresa, que poderiam chegar, tenho certeza, com muito mais qualidade e viabilidade, se a gente começar a trabalhar educação para esse público. Você acha que falta contratualistas no mercado? Doutor Vitor está perguntando. Certo. Então vamos lá. Dani, mais uma vez, obrigado pelo convite mesmo. Uma honra estar aqui participando com vocês, passando um pouquinho dessa experiência nesse tipo de trabalho. E, Vitor, falta não só contratualistas, mas falta também tudo aquilo que a gente já falou. Falta tributaristas, né? Falta advogados empresariais atuando nesse tipo de mercado, né? Então, isso aí, com certeza, com certeza. Não é que falta o especialista nesse sentido, falta o serviço, falta a prestação de serviço para diminuir, porque isso não deixa de ser um risco também para as empresas. Um contrato mal feito, como a gente falou aí, citou o exemplo do contrato trabalhista, né? Às vezes um contrato mal elaborado é pior do que um não contrato, né?
Então, às vezes, você não ter um contrato acaba sendo melhor se você fez um contrato lá e esse contrato, na verdade, acaba te prejudicando. E às vezes não é só contrato, orientação mesmo. A consultoria trata muito disso, de orientação. Hoje em dia ficou muito popular o WhatsApp para empresas, as pessoas terem grupo de WhatsApp e de repente não, esse grupo não tem limite e não é só usa só para trabalho ou usa para diversão, mas quando chega na Justiça do Trabalho, digamos assim, a diversão é interpretada como trabalho. E isso também gera a hora extra dos funcionários. Assim, acho que falta orientação no geral para o empreendedor e até entre os funcionários. A grande maioria dos pecados que eu vejo, sobretudo para PME, não só para PME, pessoal de agronegócio também, digamos assim, a falta de prática, da visão jurídica mesmo com relação ao negócio. As pessoas olham o negócio não tão profissionalmente, você sabe disso, não tão profissionalmente, alguns mais, outros menos, mas a questão toda, tipo assim, algumas reflexões de prática no mercado, as pessoas acham que não tem consequência jurídica, e tem. Né? A forma como você entrega serviço tem, a sua logística tem, a forma como você contrata tem, algumas questões, algumas vezes o contador cobre uma parte, mas ele não cobre tudo, até porque ele não tem expertise própria. Você sabe disso mais do que eu, inclusive. Não tem expertise para enxergar esse problema. Agora, o empreendedor, ele só vai ter consciência disso primeiro quando levar o baque, porque eu tenho visto não tenho visto advogados falando sobre esse tema. E, assim, e eu vou deixar um recado aqui para todo mundo. Ainda tem gente que fala que o mercado do direito está o quê? Saturado. Não estou vendo ninguém atuar comigo, pequena empresa, gente. Sinto falar, muita gente fala, mas a ação não está acontecendo. Ação no sentido de conscientização. A gente tem muitos profissionais, isso é inegável, a gente é um dos países que mais escola jurídica tem, né? A gente forma milhares de advogados aí todos os anos, mas o mercado está aí, é amplo, como você falou, tem várias oportunidades, às vezes a gente atua como manada, está todo mundo indo para cá, vou também, e às vezes não é por aí, a gente tem que buscar cada vez mais especializar, oferecer trabalhos de qualidade e, com certeza, o mercado tem bastante aí para os bons profissionais atuarem sim.